Paz do Senhor, então, meus irmãos, estão continuando aqui, tá? Nós fomos até a questão 2.10 ali, de um conceito de justificação, né? É o ato pelo qual Deus declara justa a pessoa através de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele vai nos justificar para Deus. E o que ele fez para nos justificar? A morte pela cruz, ela nos justifica. Os nossos pecados estão pregados na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso, né? Na página 41, existe aqui, começa falando sobre a praticando justiça na vida cristã. Nós vamos... o texto está em Romanos, né, capítulo 6, do verso 1 até o 8. Quando ele vai falar aqui sobre o processo mais bem elaborado é o da santificação. A santificação, ela é o ato ou efeito de santificar, separar, consagrar. Esse é o conceito da santificação. É quando nós somos separados, nós não andamos mais como anda a multidão, nós somos separados para ser santo, chamados para ser santo. Então a santificação, ela vai ter essa característica, esse conceito. A salvação, a santificação, ela tem por autor maior Deus, né? Deus é que é o autor da santificação. Jesus a consumou na cruz, tornando-se o maior desejo de Deus que nós sejamos santos. A santificação sem a qual ninguém verá Deus, então nós precisamos buscar a santificação. Eu gosto muito de usar a expressão que Deus sabe que nós não chegaremos à santificação, mas nós precisamos buscá-la dia a dia, através de uma vida consagrada a Deus, através da separação do mundo, não andar como o mundo anda, não fazer as mesmas coisas que o mundo faz. Isso é santificação, é buscar relacionamento para com Deus, é a busca incessante de Deus, é buscar Deus para nossas vidas, é buscar o reino de Deus para o nosso dia a dia. Isto é santificação na compreensão de Paulo e passou para nós este conceito, né? Do que é a santificação. Fomos mortos para pecados, mas vivos para com Deus, né? Traz aqui Romanos 6:11, que vai falar sobre isso, né? Que nós somos mortos para o pecado. A partir do momento que aceitamos a Cristo, não há mais relacionamento com o pecado. Morremos para o pecado e vamos viver para Deus, né? O pecado ele não tem mais domínio sobre nós, por quê? Porque Jesus venceu o pecado, né? A partir do momento que ele vem à terra e não peca, ele vence o pecado. Nós até gostamos muito da expressão, né? Que é o último lugar onde o diabo queria que Jesus estivesse era na cruz, porque na cruz ele vence o pecado, na cruz ele vence a morte e na cruz ele vence o próprio diabo. Existem algumas questões relacionadas com a santificação ou com a salvação que nós precisamos fugir delas. Por exemplo, uma expressão muito ouvida: eu sou salvo pela fé e não importa a minha maneira de viver. É aquela questão, né? Deus só quer o coração, não quer. Não, a salvação, ela é por inteira na vida da gente, né? Todos os âmbitos da nossa vida, elas têm que demonstrar que somos salvos em Cristo. Não é somente na igreja, não é somente ali na vida congregacional, não, é no nosso dia a dia. E Paulo vai trazer muito isso, que a salvação ela está no nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais, em todo o nosso dia a dia. A salvação ela tem que aparecer. Então é na nossa maneira de viver. E conservando a salvação mediante as boas obras. É outra questão que Paulo gostava muito de frisar, que a salvação ela não é
pelas obras. Não é as obras que nós fizemos que faz com que sejamos salvos, mas a partir do momento que somos salvos, nós realizamos boas obras. E Paulo deixa muito claro isso, tá? Então nós temos mais um questionário aqui, 2.11, né? Segundo o apóstolo Paulo aos Romanos, o perdão é o salário do pecado? Não, meus irmãos. O salário do pecado é a morte, né? Então é falso. 2.12. Santificação é o ato ou o efeito de separar ou consagrar? É verdade, esse é o conceito de santificação. 2.13. Nada é mais prejudicial que aceitar uma verdade intelectualmente sem manifestá-la em nosso caráter. É entender uma verdade e não usá-la, né? Aqui não é nada mais prejudicial. E os judeus, eles usavam muito isso. Eles tinham muito essa questão de entender, mas não utilizar no seu dia a dia, no seu cotidiano. E aí Paulo vai dizer aqui que é muito prejudicial. 2.14. Todos os que creem em Cristo são vistos por Deus como incluídos em sua morte. É verdade, não é? 2.15. Uma vez salvo pela fé em Deus, não importa a maneira de viver do crente. Nós acabamos de falar sobre isso, né? Que aos Romanos, Paulo vai falar totalmente ao contrário sobre isso. Quando ele vai dizer que a salvação, ela vai se exteriorizar na maneira do viver do crente. Então ela é falsa a questão. 2.15. 2.16. Um crente ciente da sua posição ante Deus resulta de nova vida. A ciência da posição do crente, ela é a salvação. Ela é o início da salvação. É quando nós entendemos a nossa posição diante de Deus, é que vai começar o processo da salvação. E ela vai resultar de nova vida. Não há salvação sem transformação, sem vida nova, sem regeneração. Tudo isso está na carta aos Romanos, né? 2.17. Se nós servirmos a Deus, seremos levados à justiça, e dessa a santificação, e logo após a vida eterna. É aqueles degraus que nós falamos aí, que Paulo traz nesta carta aos Romanos. Ele fala de justiça, de santificação e vida eterna. É uma escalada, né? Segundo o apóstolo Paulo. A salvação, ela é uma transferência de senhorio. Verdade, é quando nós entregamos o domínio da nossa vida para Deus. Então é uma transferência de senhorio. A partir do momento que nós entendemos que sozinho nós não vamos conseguir, né, levar uma vida diante de Deus, nós entregamos para Ele, e a partir deste momento que nós passamos o senhorio para Deus, isso é salvação. Salvação é isso, é a entrega do senhorio para Deus. É dizer, olha, Senhor, eu não consigo sozinho. Eu te entrego o meu viver, eu te entrego o meu dia a dia, eu te entrego o meu cotidiano. Isso é a troca de senhorio, é a transferência de senhorio. Na página 43 aqui, vamos entrar na última parte da nossa lição, né, sobre o livro de Romanos. Na verdade é a primeira parte, terminamos a primeira parte. Começa com o título Deus e Israel. E esse texto, ele se encontra em Romanos, do capítulo 9, verso 1, até o 11:36. Ele vai trazer a posição de Israel como nação, apesar da sua rejeição ao Messias. Paulo revelou o plano divino de salvação e chegou à conclusão de que ela é pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, sejam judeus ou gentios. Isso nós falamos lá no início da aula, né? Quando nós falamos que a salvação, ela não importa a nacionalidade. Embora os judeus achavam que era só para eles a salvação, Paulo ele diz, não, a salvação é pela fé. Não importa se é judeu, se é gentil, se é bárbaro, se é romano,
Quem tem fé vai ser salvo, vai ser justificado. Vou tomar um suquinho aqui, meus irmãos. Então, continuando aqui, mas ele vai para a origem do plano da salvação. Quando Deus chama Abraão lá na cidade de Ur dos Caldeus, dizendo lá, sai do meio da tua terra, da tua parentela, né? Ele vai criar a nação de Israel a partir de Abraão. Esse é o plano da salvação. O plano da salvação está relacionado ao povo judeu, mas o que não entenderam ali é que a salvação ela começa por Abraão, mas ela não é só para Abraão e sua descendência. Quando Deus diz assim, e eu abençoarei todos aqueles que te abençoarem, e bendito, e em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Ele não está falando que é todos os judeus da terra apenas. Ele está falando que é todas as nações da terra serão abençoados a partir de Abraão. Ele está querendo, Deus está dizendo, olha, a partir deste plano que eu traço contigo, Abraão, todas as nações vão ter acesso à salvação. Porque vai vir um Jesus, que vai ser da descendência de Abraão, que vai morrer por toda a humanidade. Amém, meus irmãos? Essa não aceitação do evangelho por parte de Israel levou o apóstolo a desejar sacrificar a sua vida na tentativa de contribuir para a salvação do seu povo. Romanos 9:3. Vejam só que interessante esse texto, meus irmãos. Até nós vamos dar uma lida aqui, ó. Porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Paulo está dizendo aqui, olha, porque a minha nação, ele era judeu, os irmãos lembram disso, hebreu dos hebreus, né? Ele vai dizer assim, minha nação não aceitou a Cristo, eu gostaria de morrer por essa nação, para em troca da minha morte, que essa nação aceitasse a Cristo. Isso lembra, por exemplo, quando Moisés, lá em Êxodo 32, ele vai dizer, se não é possível perdoar o povo, risca o meu nome do livro da vida e mata-me agora. Moisés também vai dizer isso. Só que o que eles não entenderam é que mesmo que Paulo morresse pela igreja, né, pelos judeus, mesmo que Moisés morresse pelos hebreus, não seria suficiente, porque eles não venceram o pecado. Tanto Paulo era pecador como Moisés era pecador. Então eles não tinham essa autoridade de morrer pela nação. Se Deus ouvisse a oração de Moisés, quando ele diz, olha, se não é possível perdoar o povo, risca o meu nome do livro da vida e mata-me agora. Se Deus atendesse a reivindicação de Moisés, seria só um morto a mais. Não resolveria o problema da nação. Quem resolveu o problema da nação, do mundo, da humanidade, foi Jesus. Quando Jesus morre na cruz, ele vence o pecado porque ele não tinha pecado. Então essa é a diferença de Paulo quando pede para morrer ali em troca da salvação dos judeus, da aceitação dos judeus, ou Moisés lá do povo hebreu. Nenhum outro povo usufruiu de tantos privilégios como Israel. O livro vai falar aqui que Israel teve o privilégio de ser povo por adoção, as glórias que Israel enfrentou, os pactos, a lei, o serviço, o templo, né? Os pais da igreja, o próprio Cristo que vem da nação, então, da nação de Israel. Então, todos esses privilégios eles tiveram, mas eles abriram mão desses privilégios, eles não aceitaram, né? Então, a partir do momento que o povo por adoção não aceita o Salvador, o povo por eleição aceita, e ele toma essa posição como um novo Israel de Deus. A eleição é exatamente isso que nós estamos falando. Esses privilégios foram concedidos não para abençoar a nação, mas para abençoar toda a humanidade, que nós falamos a partir de agora. Os judeus acharam que a salvação era para eles. Não, a salvação começava por eles, não era para eles. Eles tinham início neles, mas era para toda a humanidade. Lembra das palavras de Deus a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Não está falando somente para judeu. Esse é o significado, então, da eleição. É doloroso, mas temos que admitir que uma proporção muito grande da raça hebraica
perdeu os privilégios porque não soube administrá-la, não soube aceitá-la, né? Na página 44, vai começar ali: as decisões de Deus são justas. Deus deseja fazer o melhor para todo homem. Deus pode transformar em santo os piores homens. Isso aqui tá relacionado, essa parte aqui, ao fato do povo da eleição, né? Que não era o povo escolhido por Deus, mas Deus pode transformar essas pessoas para serem aceitos por Deus. Mesmo o poder que o povo escolhido, pela sua descrença e obstinação, frustrou e repeliu, ele ofereceu a nós, quem Deus ofereceu a nós, gentios, que não possuíamos nenhuma das vantagens que Israel recebera, mas aceitamos, né? Nós aceitamos essa salvação. 5.4, tropeçando na pedra de tropeço, para terminarmos aqui, então, meus irmãos, a transferência de privilégios espirituais que passou do judeu para o crente gentil não se deu pela mudança da parte de Deus, e sim por um defeito fatal do povo hebreu. Não é Deus que mudou de ideia, né? O plano de Deus é o mesmo, e ele não é frustrado, não pode ser frustrado. Mas era para a nação dos hebreus e passou para nós. Foi uma transferência. O eleito tropeçou na lei que eles receberam, né? Como bênção, eles acabam tropeçando nessa lei e rejeitam o seu Messias, porque não enxergavam naquele Messias o Salvador que eles esperavam, do modo que eles queriam que fosse, né? Ao contrário dos gentios que creram nele. Nós, gentios, somos bem-aventurados porque aceitamos esse Cristo, entendemos o plano da salvação para nós através deste Cristo. Qualquer mudança no comportamento de Deus é determinada pela nossa atitude para com Ele. Nós terminamos a lição de hoje com esta frase muito importante. Qualquer mudança no comportamento de Deus é determinada pela nossa atitude para com Ele. Através das nossas atitudes, Deus ele não vai mudar a sua essência do plano da salvação, mas Ele vai alterando comportamentos para que nós sejamos salvos, porque a ideia de Deus é que sejamos salvos. Amém, meus irmãos? 2.19. No capítulo 9, 4 e 5, Paulo enumera os privilégios espirituais de Israel: pacto, lei, a glória do templo. Então todas estão corretas. 2.20. A tristeza de Paulo em razão da rejeição do Messias foi tanta que desejou-se sacrificar-se por ela. Nós falamos sobre isso, né? No texto de Romanos 9:3, se não me engano, é exatamente, porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo, né? Quando Paulo vai querer se sacrificar, mas nós falamos sobre isso, não adiantaria nada, né? Porque ele não teria poder para justificar uma nação como Cristo teve. Mas é verdadeira essa questão. 2.21. A escolha de Israel da parte de Deus não se limitava aos judeus, mas a toda a humanidade. Verdade, nós falamos sobre isso. 2.22. Segundo Paulo, Deus muitas vezes é compelido a rejeitar aqueles que poderiam ajudá-lo e usar vasos superiores feitos de ouro para realizarem os seus propósitos, né? Na verdade, essa aqui é falsa, porque não são vasos superiores. Ele vai usar vasos, ele pode usar superiores também, mas o texto ele vai dizer vasos inferiores, né? Então é falso. 2.23. Jesus é uma pedra de tropeço para os cegos espirituais, mas os que creem nele jamais serão envergonhados. Verdade, né? E 2.24. Teve uma dúvida nessa questão. Vamos lá. Na Bíblia encontramos exemplos de homens de Deus que Deus rejeitou. Saul, Deus rejeitou, né? Faraó, Deus rejeitou. Noé, né? Não, né? Noé não. Esaú, Saul e Faraó, sim. Agora Noé não. Noé não foi rejeitado por Deus. Então essa questão é falsa, né? Pelo menos do meu entender. Meus irmãos, claro, os irmãos têm toda a liberdade de achar alguma coisa que
que não estão de acordo, que não concordem, né? Coloquem no grupo aí. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de todos.